Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Felipe Luiz promete manter estilo do Flamengo contra o Chelsea, abrir mão da convicção jamais. Martelo batido em meio à participação no Mundial de Clubes. Flamengo acertou com o Dinamo de Moscou a contratação de Jorge Carrascal. Chegou o grande dia, chegou a hora de separar os meninos dos homens, porque hoje tem Flamengo e Chelsea. Fenerbahçe da Turquia quer Alexandro de jornalista. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Chegou o dia, o Flamengo e o Chelsea da Inglaterra se enfrentam hoje à tarde, às 15 horas, horário de Brasília, lá na Filadélfia, com jogo válido pela segunda rodada, valendo a liderança do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Na TV Globo, o Sport TV e a Globoplay, em streaming, vão transmitir essa partida ao vivo. Sediada nos Estados Unidos, a competição acontece em sua primeira edição nesse ano de 2025, reunindo 32 clubes dos 5 continentes do mundo para a disputa do torneio. São 3 jogos na fase de grupo e, na sequência, um mata-mata de confronto único a partir das oitavas de final. Felipe Luiz vai ter o elenco completo à sua disposição e deve fazer poucas mudanças em relação ao time que fez o primeiro jogo lá nos Estados Unidos. O Chelsea também venceu o primeiro jogo da Copa de Clubes. O time inglês fez 2-0 em cima do Los Angeles FC. Em recente entrevista, o técnico Enzo Maresca revelou que pode sim fazer mudanças na equipe para enfrentar o Flamengo por conta do forte calor previsto na hora do jogo. O Grupo D da Copa do Mundo de Clubes também conta com o Esperance da Tunísia e o Los Angeles Futebol Clube dos Estados Unidos, que se enfrentam também nessa sexta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. O Felipe Luiz, pela primeira vez desde que assumiu o comando do time, tem o elenco completo à sua disposição. Fora do treino de quarta-feira, Luiz Araújo e Arrascaeta, que chegou a assustar a torcida do Flamengo ao postar uma foto com gelo no joelho direito, voltaram a treinar normalmente nessa quinta-feira e vão para o jogo sim. Poupado na estreia, Alexandro, lateral esquerdo, também volta. E o De La Cruz deve ser relacionado após se recuperar de uma lesão no joelho. A provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Wesley ou Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Gonzalo Plata. Vale lembrar que o Bruno Henrique está pendurado com o cartão amarelo. O técnico do Chelsea, o Maresca, deve utilizar o time base que teve na última temporada, mas com algumas mudanças em função do calor da Filadélfia. Apita o jogo é o salvadorenho Ivan Barton, assistido por Davi Moran, também El Salvador, e Antônio Pupiro, da Nicarágua. No VAR, Guilhermo Pacheco, do México. Vale lembrar que nesses últimos 8 compromissos disputados na temporada, o Flamengo acumula 7 vitórias e apenas 1 empate, e nos últimos 4 jogos não levou gols. De acordo com o SofaScore, o Flamengo no recorte teve 91,5% de aproveitamento. O setor ofensivo anotou 17 gols, enquanto a defesa acabou sendo vazada apenas 2 vezes. Os jogadores precisaram de 6,8 finalizações para balançar a rede e conseguiram 62,4% de posse de bola. E para descontrair o ambiente, o elenco do Flamengo não deixou de comemorar o aniversário do Ayrton Lucas, o Beijinho, que completou 28 anos nessa quinta-feira e recebeu um presente especial dos companheiros durante o treino da manhã de ontem, lá nos Estados Unidos. Por meio das redes sociais, o Flamengo compartilhou imagens da qual o Ayrton Lucas passou aí por um corredor polonês formado por companheiros.
Na sequência, o lateral esquerdo foi recebido com ovadas e farinha, que faz parte do trote tradicional nos aniversariantes. O Flamengo vai jogar hoje contra o Chelsea sem abrir mão do seu estilo de jogo, sem abrir mão da sua convicção só porque vai encarar um grande da Europa. Essa foi a tônica da entrevista coletiva do Filipe Luís na tarde dessa quinta-feira, na Filadélfia, onde vai acontecer esse jogão. Abrir mão da convicção, jamais. É muito clara a forma que eu acredito que escolhemos para o caminho a ser traçado até a vitória. E o adversário, que dependendo da qualidade, tanto ofensiva como defensiva, nos vai causar dificuldades e nos vai colocar em algum terreno onde também estamos muito bem preparados para jogar, porque treinamos todas as fases do jogo. Sempre, mas treinamos da mesma forma, disse lá o técnico Filipe Luís. E ele continuou: nunca, jamais iria mudar o meu time de jogo por causa de um adversário. Seria completamente e absolutamente, na minha visão e opinião, errado para os jogadores. Porque eu estou preparando eles há 8 meses para jogar de uma forma e agora eu iria mudar isso? Então, sem nenhuma dúvida, vamos continuar da mesma maneira. E o jogo vai ditar aí qual terreno a gente vai andar dentro do campo durante a partida. Desde que assumiu o comando do Flamengo, o Filipe Luís implantou um time que tenta ter o controle do jogo e valoriza muito a posse de bola. Ao projetar o jogo de hoje, o treinador disse jogo de sacrifício contra um time inglês e reconheceu a importância em ter uma zaga muito experiente. O meio-campista Richard Rios, atualmente no Palmeiras e com passagem anterior pelo Flamengo, passou a despertar o interesse do Manchester United da Inglaterra após a estreia do Verdão na competição. Ciente disso, o Flamengo acompanha de perto os desdobramentos, já que ainda tem 25% dos direitos econômicos do jogador. Muito bom. Segundo informações do portal britânico Give Me Sport, o clube inglês enviou olheiros para observar de perto o desempenho do Richard Rios. Embora ainda não tenha formalizado uma proposta, o interesse reacende o alerta na Gávea. Os Diabos Vermelhos já haviam demonstrado interesse no jogador em uma ocasião anterior, ainda em 2024, quando cogitaram uma investida. Vale ressaltar que naquela época o Palmeiras estipulou o passe do jogador em 20 milhões de euros, equivalente aproximadamente a 126 milhões de reais na cotação atual. Na partida de estreia do Flamengo, o mais querido levou a melhor diante do Esperance da Tunísia por 2-0 com gols do Arrascaeta e do Luiz Araújo. O camisa 7 do Mengão, inclusive, foi escolhido para compor o time da semana do torneio global. Aí, parabéns. Produção, coloca aí para nós o time da semana do Mundial. O Stari do Inter Miami, De Lunga, Mamelodi Sundowns, N. Otamendi do Benfica, S. Ramos do Monterrey, M. Acunha, River Plate, Vitinha, PSG, Luiz Araújo, Flamengo, Pedro Neto, Chelsea e Musiala, Bayern de Munique, K. Muani, Juventus e Igor Jesus do Botafogo. O Flamengo decidiu oficialmente encerrar as negociações com o Milan da Itália pela contratação do atacante Noah Okafor. A decisão foi tomada após o clube italiano manter uma pedida considerada fora da realidade financeira do Flamengo. 15 milhões de euros, aproximadamente 95 milhões de reais para liberar o jogador suíço. Mesmo com tentativas de reduzir esse valor durante as conversas, a diretoria do Flamengo optou mesmo foi por desistir do negócio. O Botafogo aparece como um possível interessado na contratação dele. Apesar da alta pedida, o clube carioca acompanha de perto a situação do jogador e avalia se vai fazer ou não uma investida oficial nas próximas semanas.
E por falar em Botafogo, acredite se quiser, deu zebra. O campeão da Libertadores venceu o campeão da Champions League. Esse é o recado histórico que o Botafogo deixou gravado no gramado do Rose Bowl nessa quinta-feira lá em Los Angeles. Com um plano tático perfeito, uma postura defensiva irretocável e o Igor Jesus, mais uma vez fazendo a diferença no ataque, o Botafogo fez 1-0 sobre o poderoso Paris Saint-Germain e encaminhou a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O John Texton, que é o dono da SAF do Botafogo, deu o tom da grandiosidade da vitória do clube ao invadir o campo logo após o apito final para festejar muito e oferecer ao torcedor brasileiro a primeira vitória sobre um clube europeu em 13 anos. Parabéns, Botafogo, que essa vitória aí sirva de exemplo para o nosso Flamengo hoje à tarde. Muito bom, Botafogo, parabéns. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, vai dar brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas, porque isso aí vai me ajudar demais. E agora tem um novo botão, o Hype. Quando você dá o like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e vai me ajudar demais a gente a crescer o nosso canal. Valeu! Muito obrigado de coração. E por falar em vitória, a torcida do Mengão promete uma grande festa hoje lá no Lincoln Financial Field, na Inglaterra. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo se organizam para promover um clima muito favorável para empurrar a equipe do Mengão para a vitória diante de um grande adversário. Assim, os torcedores flamenguistas compraram bandeiras e faixas para levar para as arquibancadas. A concentração está marcada para as 11 horas da manhã, horário de Brasília, e vai até a hora do jogo, com muita música, muito churrasco e muita bebida. Posteriormente, juntos, os rubro-negros entrarão no estádio, já no clima para a grande partida dessa tarde. O lateral esquerdo Alex Sandro, atualmente com contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, pode ser alvo de uma transferência para o futebol turco na próxima janela de transferências. De acordo com o portal Mundo Bola Flamengo, o Fenerbahçe da Turquia, olha aí, está interessado nesse grande jogador. O principal motivo é o desejo do técnico português José Mourinho em contar com Alex Sandro no seu elenco. Para convencer o jogador, o clube turco estaria disposto a oferecer nada mais, nada menos do que o dobro do salário que o lateral recebe hoje no Flamengo, que é o de R$ 1.800.000, além de bonificações por desempenho. Aos 34 anos, o Alex Sandro vive uma boa fase, sendo titular absoluto tanto no Flamengo quanto na seleção brasileira, comandada pelo Carlo Ancelotti. Caso o jogador aceite mesmo esse desafio de voltar ao futebol europeu, onde já defendeu o Porto e o Juventus, o Fenerbahçe da Turquia promete sim formalizar uma proposta oficial ao Flamengo. A situação só deve ter novidades após a participação do Mengão na Copa do Mundo de Clubes. De acordo com informações do portal Coluna do Fla, o Flamengo afinal acertou a compra do Jorge Carrascal por 12 milhões de euros fixos, cerca de 72 milhões de reais na cotação atual. Além disso, acertou também mais 2 milhões de euros em bônus, 12 milhões de reais, aos russos, o que pode totalizar 84 milhões de reais na cotação atual. A próxima janela de transferências vai abrir no dia 10 de julho e vai se encerrar no dia 2 de setembro. A ideia é que o Jorge Carrascal seja anunciado ainda durante o Mundial de Clubes e se junte ao elenco comandado pelo Felipe Luiz já para o segundo semestre. Vale lembrar que após o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o Flamengo tem o Brasileirão, em que é líder, e as oitavas de final da Copa Libertadores contra o Internacional de Porto Alegre e a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro.
e o Carrascal vai poder jogar as 3 competições normalmente. O Jorge Carrascal, de 27 anos, chega para revezar com o Arrascaeta no meio do campo, mas pode ser também uma boa opção para cair pelas pontas do ataque rubro-negro. O colombiano foi revelado no Milionários do seu país, mas já despontou mesmo, foi no River Plate, comandado lá pelo Marcelo Gallardo. Ele está no Dínamo de Moscou desde 2023. Conforme divulgado ontem pelo portal Bola VIP Brasil, o Jorge Carrascal já tinha um acordo com o Flamengo e um contrato de 4 anos, ou seja, até junho de 2029. O colombiano deve receber um salário em torno de R$1 milhão mensais. Aí eu te pergunto, você está feliz com a contratação do Carrascal? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-0, tá bom!